Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te ilumine, que a paz do Senhor esteja reinando em todos os teus caminhos, que o Senhor te faça firme, que o Senhor te faça próspero, em nome do nosso Senhor Jesus. Pai, entramos, Senhor, com a unidade de fé com cada irmão que neste momento, Pai, se une a nós num só coração, num só pensamento, numa só fé, Pai. Nesta unidade de fé, Pai amado, que move, Senhor, Senhor, o teu poder, porque o Senhor opera, meu Pai amado, pela fé, pelo poder, Pai amado, do nome de Jesus, que se derrama sobre todos aqueles que te invocam. Por isso te invocamos nesta manhã, para que o Senhor venha mover, Pai, no coração de cada irmão, no coração de cada irmã. Senhor, que o Senhor liberte aqueles que estão aflitos. Senhor, dando força aos cansados, oprimidos. Senhor, Tu és o nosso socorro bem presente, Pai amado. Meu Deus, aquele que entra com a providência, com o socorro, porque Tu és o Deus, a nossa bandeira. Tu és o Deus, o nosso provedor. Por isso nós te pedimos, ó Pai, esta providência, este milagre, esta cura, meu Pai, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, Pai amado. Que haja multiplicação do pão, que haja multiplicação da farinha, do azeite, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê força, nos livra, Senhor, de toda tentação, de todo laço maligno, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Andando com Deus, fortalecidos no Senhor, porque para vencermos o pecado e a nossa natureza caída, só andando com Deus, meu irmão. Então, nós temos que estar revestido de Deus em todo momento. Em todo momento. Você precisa entender que andar revestido exige de nós estarmos nesta comunhão com Deus. Nós precisamos estar nesta comunhão com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Precisamos se esforçar em andar com Deus. É isso porque a nossa natureza e as concupiscências que existem no mundo, elas te fazem separação de Deus, meus irmãos. Então, nós vamos ficar carregados e sobrecarregados com as coisas que estão no mundo e vamos deixar de caminhar com Deus. Nós precisamos caminhar com Deus. É o revestimento, e é nós que precisamos buscar esse revestimento. A palavra diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Tem alguns que ficam lá parados, achando que Deus tem a obrigação de ficar nos revestindo. Não, meus irmãos. A palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, eu preciso querer Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso ter conhecimento de Deus. Eu preciso me purificar para se chegar a Deus. Eu preciso tirar o pecado que me separa de Deus. Eu preciso tirar o pecado, porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então tudo aquilo, meu irmão e minha irmã, que é pecado, tudo que é iniquidade, porque toda iniquidade é pecado. Toda iniquidade é pecado. Deus criou o mundo para ser uma grande família, porque os homens, na verdade, eles não tinham o sentimento mal, não habitava dentro dele nenhum tipo de sentimento de maldade, de ódio, de inveja, de orgulho, de soberba. Mas quando entrou o pecado no mundo, meu irmão, ele veio trazer a destruição. E nós vemos que o pecado entrou dominando no coração do homem a maldade. Nós vemos que ali acontece a primeira morte. Por causa dos sentimentos maus do pecado, nós vemos que Caim matou Abel. O pecado entrou no mundo, o pecado está em nós. Mas cabe em nós dominar o pecado, meus irmãos. Mas como que eu vou ter domínio sobre o pecado? Eu só vou ter domínio sobre o pecado se a palavra de Deus estiver habitando ricamente dentro de mim e eu estiver cheio do Espírito Santo. Então, é um revestimento diário, pleno, que nós precisamos ter para não andar nas concupiscências da carne.
meus irmãos? Olha, a palavra diz para a gente se encher do Espírito Santo. A palavra de Deus diz para que a palavra de Deus habite ricamente dentro de nós. Nós temos um mandamento. Deus diz, olha, a minha palavra tem que estar habitando ricamente dentro de vós. A minha palavra tem que estar abundantemente dentro de vós. O Senhor está dizendo, olha, vocês têm que conhecer os meus mandamentos e vivê-los na sua plenitude, porque isso vai trazer dons sobre vocês. É isso que Deus está falando, dom. Olha, você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar, porque quando você souber que o pecado que domina você, domina as suas fraquezas, domina os seus sentimentos, porque na palavra de Deus está escrito que nós precisamos viver da palavra para combater toda a nossa fraqueza, para nos revestir dos dons do Espírito Santo. Então, quando a palavra habita dentro de nós, você está alicerçado e tem a firmeza que o Espírito Santo que habita dentro de nós vai nos convencer do pecado e vai nos revestir da natureza de Deus. O que é a natureza de Deus, meu irmão? A natureza de Deus é amor. A natureza de Deus é bondade. A natureza de Deus é misericórdia. Então nós precisamos estar adornados diariamente nesta plenitude para que a gente possa vencer a natureza terrena, a natureza caída, a natureza do mal. Porque os homens estão na igreja, mas não estão habitando a palavra ricamente dentro deles. Ah, pastor, mas ninguém é perfeito. Não, ninguém é perfeito, mas Deus quer que todos nós cheguemos à plenitude de homem perfeito para Ele. Então isto não nos dá o direito de andarmos no pecado. E eu digo, um dos pecados que está comum nas nossas vidas é a murmuração. A murmuração, meu irmão. Se nós não nos pegarmos, nós vamos estar murmurando de tudo, reclamando de tudo, porque a murmuração, ela reclama. A murmuração, ela fala algo contra alguém. Nós precisamos tirar a murmuração, porque a murmuração, além de reclamar, ela destrói a confiança. Jesus, lá em João 6:41, diz: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora dizes, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmurei entre vós. Não murmurei entre vós. Olha, a murmuração, ela está na nossa vida em muitas áreas. Reclamamos muitas vezes daquilo que estamos comendo. Reclamamos muitas vezes daquilo que estamos recebendo. Reclamamos do nosso trabalho. Reclamamos da dureza das coisas. Reclamamos do tempo. Reclamamos que está chovendo muito, que está fazendo muito frio. Reclamamos, murmuramos que a comida está salgada, murmuramos que a comida está sem sal, murmuramos que só tem arroz hoje para comer, murmuramos porque estamos andando a pé, murmuramos por tudo, meus irmãos. Murmuramos porque o pastor demorou muito no culto, murmuramos porque recebi um estudo. Pastor, você manda um estudo ali de 3 páginas, pastor. Não dá para ler tudo, pastor, é muita coisa. Manda só 2 versículos. É normal isso, essa murmuração, meu irmão. Você dá sentido. A pregação tem que ter sentido. Imagina que Jesus ficou no monte 3 dias ali. Amém? No monte. Alimentando aquele povo por 3 dias. Será que eles murmuraram contra Jesus? Meu irmão e minha irmã, nós precisamos parar com a murmuração. A murmuração reclama. A murmuração reclama dos pais. A murmuração reclama dos pais. A murmuração reclama dos membros da família. A murmuração destrói. Destrói, meu irmão. Destrói os membros da família. A murmuração destrói as autoridades de dentro de casa, meu irmão. É isso que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? O pecado está se tornando comum. A idolatria está se tornando comum. Mas os homens estão vivendo numa natureza humana, carnal, e que não se apercebe mais
dos seus pecados. Não se apercebe mais dos seus pecados. Você já não se apercebe mais quando você está falando mal do seu próximo, quando você está murmurando contra uma autoridade. Você já não está se apercebendo, porque você está se deixando levar por essa indução maligna de se tornar o pecado comum. Então o pecado se tornou comum para os homens, mas é abominável, o pecado continua sendo abominável ao Senhor. A murmuração continua sendo abominável ao Senhor. Falar mal um dos outros continua sendo abominável ao Senhor. Falar mal da tua esposa, ou falar mal do seu marido, desonrar o teu marido, continua. Desonrar os pais, meus irmãos, continua sendo abominável ao Senhor. Deus não nos criou para nos desonrar uns aos outros. Deus nos criou para sermos uma família. Deus nos criou para termos respeito ao nosso próximo, independente da raça, da cor. Meu irmão, respeito ao teu semelhante. Ainda que eles sejam pecadores, ainda que eles estejam em qualquer denominação, não cabe nós amaldiçoarmos o nosso próximo, nem maldizer a eles, meus irmãos, ainda que eles não conheçam a verdade do Evangelho, ainda que estejam em atos de abominações, não cabe nós amaldiçoarmos, falar mal do nosso semelhante. Ah, pastor, mas eles são lá daquelas religiões lá que... Deixa eles fazerem. Quem julga os de fora é Deus. Nós temos que realmente estar preocupado com aqueles que estão na casa de Deus, dizendo que são cristãos. Esse sim o Senhor quer que a gente corrija. Aqueles que estão com a gente dentro da casa de Deus, dizendo que são cristãos, dizendo que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, mas ainda estão na prática da mentira, ainda estão na prática da maledicência, ainda estão na prática da prostituição. Esses nós temos realmente que ir até eles e dizer: meu irmão, olha o que a palavra diz e olha o que você está praticando. Então, é tempo de deixar o pecado e falar a verdade um para com os outros. Nós não podemos viver um amor fingido, mas um amor verdadeiro, um amor real, porque a palavra do Senhor é real, a palavra de Deus é verdadeira. Glória a Deus, porque Deus ama aqueles realmente no qual Ele chamou para ser salvo, e Deus corrige. Deus não vai deixar aquele que Ele chamou para ser salvo no erro. Antes Ele corrige, antes Ele exorta, meu irmão. E é isso. Jesus também. Jesus, Ele corrigiu. Jesus pregou. Jesus deu amor. Jesus deu misericórdia. Jesus deu compaixão. E Ele continua dando compaixão, Ele continua dando misericórdia. Mas Ele diz: para que não habite em nós o pecado, para que o pecado já não tenha mais domínio sobre as nossas vidas. Eu vejo um povo correndo. Meu irmão, nós temos que entrar numa realidade. Eu quero que você entenda uma realidade. O que é o cristianismo? Cristianismo não é você ir para uma igreja, não é você fazer parte de uma denominação e dar o seu dízimo, está associado a um grupo de pessoas, meus irmãos. O cristianismo é ter a imagem, a semelhança de Cristo, é ter o amor de Deus derramado no seu coração, nos nossos corações, é ter toda a bondade de Deus em nós, glória a Deus. É nós termos separação das trevas. As trevas não podem habitar mais dentro de nós, nós não podemos mais ser dominados por sentimentos maus, meus irmãos. O sentimento mal não pode habitar dentro do cristão. O cristão não pode ter ira, não pode ter raiva, não pode ter vingança, não pode ter maldade, não pode ter inveja, não pode ter prazer na queda do seu adversário, meu irmão. Antes, o nosso prazer tem que estar em Deus. E nós precisamos estar cheio desta palavra, cheio desta unção, cheio deste poder. Aleluia. Não podemos mais viver murmurando. Parece que nos dá o direito de falarmos mal, né, meu irmão, minha irmã? Parece que nós temos esse direito, mas não temos direito nenhum de falar mal, ainda que as pessoas estejam no erro. Nós precisamos vigiar em todo tempo, glória a Deus, para que o pecado não habite em nós pela nossa boca. Porque pela boca, como diz em Provérbios 18, 21, a vida está no poder da língua.
Amém? A vida e a morte estão no poder da língua. Jesus, ele foi muito claro. O que mata o homem, não o que entra, mas é o que sai. O que sai do homem. O que sai, amém? O que tem saído dos nossos sentimentos é bondade? O que tem saído da nossa boca? Glória a Deus. Porque nós tomamos um vício do pecado e precisamos nos libertar. Muitas vezes nós condenamos, aquele lá está fumando, aquele lá está bebendo, aquele lá está bebendo, né? Julgamos, aquele lá está bebendo, vai para o inferno, aquele lá está fumando, vai estar para o inferno. E muitas vezes queremos tirar o cisco dos olhos dos outros e não olhamos a trave que está em nós, a trave que está na língua, a trave que fala mal, a trave que murmura. Murmuramos, reclamamos de tudo. Meu irmão, minha irmã, é tempo de nós estarmos revestidos dessa pessoa de Cristo. Glória a Deus. É tempo de neutralizarmos os sentimentos maus que estão dentro de nós e fazer habitar este novo homem, o novo homem que foi criado por Deus, que não conhecia a ciência do mal. Não habitava nele o mal, porque eles não se enxergavam nesses sentimentos malignos. Mas quando eles comeram do fruto, os seus olhos abriram. E a primeira coisa que eles sentiram foi vergonha de estarem nus. A primeira coisa que eles sentiram também foi o medo, meu irmão. E a primeira coisa que eles fizeram também, tentar se justificar pelo erro. Como Adão falou que ele tinha errado por causa daquela mulher que o Senhor lhe tinha lhe dado. Meus irmãos, esse é o maior erro nosso. Tentar encobrir as nossas falhas colocando a culpa no outro. Eu estou desse jeito por causa do meu marido. Eu estou de casa desse jeito por causa dos meus pais. Eu estou por causa desse jeito por causa do emprego que eu trabalho. Eu estou desse jeito porque o pastor. Eu estou desse jeito porque eu estou numa luta, eu estou numa prova. Meus irmãos, nós precisamos viver com sabedoria. Precisamos viver com discernimento. Precisamos viver com entendimento. Nós precisamos aprender a fugir da aparência do mal. O mundo e as suas concupiscências estão aí. O mundo pervertido. Porque a ação do diabo é perverter o homem, a fazer ele acostumar com o erro, a tornar o pecado comum na sua vida. Então, as pessoas estão envolvidas numa idolatria tão grande, numa prostituição tão grande. Meus irmãos, estão realmente vivendo uma desobediência tão grande, estão vivendo uma murmuração tão grande, aprovando tudo que é indecente, tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, e não estão dando conta. Meus irmãos, nós vemos que Satanás, ele coloca os seus ídolos no mundo, ele coloca a idolatria no mundo. A idolatria, meu irmão, faz os homens buscarem mais as coisas do que a Deus. A idolatria, meus irmãos, faz os homens adorarem mais o sistema do que a Deus. Meus irmãos, a idolatria faz uns adorarem uns aos outros mais do que a Deus. Então, meus irmãos, os homens estão presos a uma idolatria, a idolatria das concupiscências carnais. E elas vivem essas concupiscências, meus irmãos, de uma natureza comum. Mas aqueles que são de Deus, aqueles que estão revestidos do poder de Deus, eles fazem separação entre a luz e as trevas. Ele não deixa mais as trevas ter domínio sobre a sua vida. Ele não deixa mais essa ideologia do mundo ter mais domínio sobre a sua vida. Ele não deixa mais as abominações do mundo ter mais sobre a sua vida. Ele não tem concupiscência, meus irmãos, com esta natureza, desta idolatria mundana que traz os costumes malignos como uma doutrina para fazer os homens se acostumando. Vai se acostumando aí com todas as aberrações, vai acostumando exatamente com todo o pecado, vai se acostumando com todo o engano. Meus irmãos, porque aqueles que têm os olhos espirituais, aqueles que estão firmados no Senhor, glória a Deus, ele não põe coisa impura diante dos seus olhos. Ele não coloca as coisas do sistema do mundo diante dos seus olhos. Antes o seu prazer está no Senhor. Antes a sua vida está no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu digo, meu irmão, é tempo de buscar o Senhor. É tempo de se revestir da graça de Deus.
Eu vejo um povo, meu irmão, que quer a bênção de Deus. Eu vejo um povo, meu irmão, que vai para as igrejas buscar bênção, buscar solução. Eu digo, meu irmão, é ter um novo nascimento, é ter uma vida exatamente na presença de Deus, é ter o amor de Deus dentro de você, é ter a edificação da palavra de Deus dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Eu digo, você vai numa dependência de ficar 2 horas dentro de um culto, e muito pouco se aprende dentro do culto, porque os cultos hoje estão mais para encher tanta coisa para o homem que ele chega lá e ele não aprende nada. Meu irmão, eu digo, é tempo de você parar e meditar na palavra de Deus. É tempo de você criar força, criar raízes e passar a meditar na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. É tempo de você e Deus. É você que tem que ter força, de ter conhecimento de Deus. Aleluia. Porque aquele que busca, encontra, meu irmão. Porque há uma luta do inimigo. Porque muitas vezes falta entendimento, falta discernimento, mas se você buscar com o coração puro, Deus vai abrir a tua visão, o teu entendimento, vai te dar direção, glória a Deus. E quando lhe faltar algum entendimento, Deus vai chegar na tua vida, glória, louvado e agradecido seja o Senhor. Precisamos buscar o nosso Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Amará o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Precisamos buscar Deus com força, precisamos buscar Deus com entendimento, precisamos estar revestido, precisamos desejar Deus em todo momento. Hoje eu preciso me alimentar do Senhor, eu não posso ficar sem alimento do Senhor, a sua palavra me alimenta, eu preciso hoje comer muito da palavra de Deus. Tem pessoas que nem conhecem a palavra, alguns de vez em quando abrem, outros abrem uma vez por mês, outro uma vez por semana. Alguns dão uma meditada, uns 15 minutos por dia, abre ali uma palavra de meditação. A palavra não tem que ser só de meditação, a palavra ela tem que moldar o nosso ser. A palavra de Deus tem que nos trazer exatamente essa ousadia de vivermos pelo seu poder, trazer essa ousadia de vivermos como santos para Deus, vivemos separados para Deus. Alabassuri anderecoubia. Meu irmão, sai da concupiscência do mundo, sai das murmurações, sai da rodinha dos escarnecedores, sai do conselho dos ímpios, não se detenha mais no caminho dos pecadores, mas antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Amém? Meu irmão, nós não vivemos pelo erro dos outros. Nós não vivemos pelo erro dos outros, meus irmãos. Nós temos que viver pela glória de Deus. Nós temos que viver pela bênção de Deus. Nós temos que viver pela bondade de Deus. Aleluia. Nós precisamos estar pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Aleluia. Precisamos estar cheio. Precisamos tirar tudo aquilo, meu irmão, que nos rouba da presença de Deus, que nos tira da presença de Deus. Aleluia. O apóstolo João, ele diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Amém? Nem aquele que não ama a seu irmão. O apóstolo João aqui está deixando muito claro. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Meu irmão, há uma diferença entre a luz e as trevas. Mas eu estou vendo uma confusão, que uns que foram chamados para ser luz,
estão sendo carregados pela zugia, pelas contaminações, pelas concupiscências do mundo. Estão todos embaraçados, estão todos amarrados e não tem uma vida plena com Deus e não consegue realmente viver a unção, o poder, a glória de Deus, porque Deus não vai operar no meio das concupiscências carnais, no meio das aberrações, meus irmãos. Há um fingimento dos homens que estão no pecado orando. Há um fingimento dos homens, estão na prostituição orando. Porque usar o nome do Senhor em vão é a coisa mais fácil. O Senhor diz, esse povo me louva da boca para fora, mas o coração está longe. Meu irmão, há uma diferença entre a luz e as trevas. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Há uma diferença, meus irmãos, entre o justo e o ímpio. Você foi chamado para ser justo, separado, ser santo. Meu irmão, sai fora das contaminações. E eu digo, o que mais contamina o homem hoje é os meios de comunicação. É ele que contamina todo o ser do homem, porque você se alimenta daquilo que você ouve. Você se alimenta daquilo que você ouve. Tem pessoas que falam, ai pastor, eu escutei uma pregação essa semana sua. E comeu um caminhão de lixo dos meios de comunicação. Você carregou o teu coração do quê? Nós precisamos carregar o nosso coração da glória de Deus. Nós precisamos carregar o nosso coração da palavra de Deus. Não do noticiário do mundo, não das concupiscências do mundo. Meu irmão, nós precisamos estar cheios da palavra, do poder e da glória. Queremos viver a glória de Deus, mas não se chegamos a Deus, não nos purificamos, deixamos o pecado ainda estar dentro de nós, deixamos a murmuração, a reclamação, a maledicência, a prostituição, os desejos imorais, o nosso sentimento sempre carregado com os sentimentos fracos. Os crentes ioiô, uma hora tá aqui embaixo, outra hora tá lá em cima, uma hora tem perseverança, uma hora tá desanimado, uma hora professa fé, outra hora parece que não crê mais em nada. Meu irmão, aqueles que estão firmes e constantes na obra do Senhor, porque Deus está operando para aqueles que o buscam. Deus está movendo, Deus não para de mover, porque Deus é real, Deus é verdadeiro, o Senhor não mente, glória a Deus, o seu poder está manifestando e se manifesta em todo momento, a glória de Deus está se manifestando sobre toda a terra, e aqueles que buscam, encontram a glória de Deus, encontram o poder de Deus. Este é o tempo de tirar as abominações dos nossos caminhos, para que a bênção de Deus exatamente entre nas nossas tendas, entre dentro da nossa casa, entre na nossa vida. É tempo de fazer separação entre a luz e as trevas. É tempo de tirar o pecado. É tempo de tirar aquilo que te rouba, aquilo que te contamina, meu irmão. Aleluia, não deixa mais o pecado ter domínio sobre vós. É tempo desta unção, é tempo deste poder, é tempo desta glória, é tempo de estar vivendo com Deus em todo momento, estar cheio desta unção, deste poder, desta glória. Louvado e agradecido é o Deus que te liberta, o Deus que te dá vida, o Deus que quer te abençoar. O Senhor diz, tira o pecado, tira as abominações, é tempo de limpar o caminho, porque Deus quer entrar com a bênção na tua vida, Deus quer mover caminhos novos, Deus quer te encher, Deus quer te renovar, Deus que te cura, Deus que te liberta. O Senhor que enche a tua vida nesta manhã e te abençoa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vai lá no mural, dá um glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te encha. Amém? Em nome de Jesus, é muito bom andar com o Senhor em todo o tempo. Amém? Glória a Deus, louvado, santo e eterno seja o nome do Senhor. Fica na paz, que a sua semana seja uma semana abençoada, uma semana cheia da graça, uma semana cheia da unção, uma semana cheia do poder e da glória de Deus. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Fica na paz. Em nome de Jesus. Amém.